Com a promessa do verão, a Segunda Guerra Mundial entrou em uma fase muito positiva para os aliados em 1944. Após o sucesso no norte da África no final de 1942, a invasão aliada da Sicília e o desembarque em Salerno em 1943, seguido pelo ataque a Anzio em janeiro de 1944, as forças alemãs estavam perdendo seu reduto italiano. Os russos estavam se tornando mais poderosos no leste, avançando cada vez mais em direção à Alemanha, desde a rendição das tropas de Hitler em Stalingrado, no início de 1943. Mesmo no Sudeste Asiático, a batalha dos aliados contra os japoneses, parte do eixo do mal de Adolf Hitler, ganhava força a cada dia. E é claro, a ousada Operação Overlord, que culminou no desembarque do dia D em 6 de junho, ao longo da costa da Normandia, foi um triunfo além dos sonhos mais ousados do comandante-chefe, General Dwight D. Eisenhower. Notavelmente, Eisenhower nunca havia realmente servido ativamente, mas era um excelente administrador, muito admirado por todos os homens que comandava, principalmente por seu caráter agradável e afável. O respeito e a confiança das tropas eram de vital importância para Eisenhower, pois ele sabia que, uma vez iniciada a Operação Overlord, todos os soldados, marinheiros e aviadores, independentemente de sua patente ou experiência, seriam fundamentais para a vitória na Batalha da Normandia. Os aliados poderiam ter tomado uma rota mais curta para a França, atravessando o Canal da Mancha, de Dover a Calais, mas escolheram deliberadamente uma rota diferente. Na verdade, era exatamente isso que Hitler e seus generais esperavam, e os aliados fizeram tudo o que puderam para convencer o inimigo de que esse era realmente o caso. O sigilo foi fundamental, pois o elemento surpresa era vital para que a Operação Overlord tivesse alguma chance de sucesso. Uma campanha concertada, a Operação Fortitude, foi instigada para manter os alemães acreditando que a invasão teria como alvo Calais, e os acontecimentos logo provaram que ela havia cumprido seu objetivo. Adolf Hitler estava plenamente ciente de que um ataque na frente ocidental, através da França, era iminente, mas no início de 1944, o Exército Vermelho Soviético no sul da Rússia estava lhe dando muito mais motivos para a preocupação. Os nazistas tentaram conter a maré russa construindo grandes fortificações, mas os temores de Hitler de ser forçado a recuar pelos aliados em todas as frentes estavam se provando bem fundamentados. Além disso, os americanos agora dominavam o Pacífico contra os sempre tenazes japoneses. Devido ao tamanho da marinha dos Estados Unidos, os japoneses estavam tendo dificuldade em garantir as ilhas que haviam conquistado anteriormente. No entanto, para os americanos, contenção era a palavra de ordem durante esses meses cruciais de 1944, porque até que a Europa fosse libertada, eles teriam que continuar lutando sem nenhum reforço aliado, enquanto o teatro de guerra europeu se tornava o foco principal à medida que a Operação Overlord avançava. Nas semanas seguintes ao dia D, a força de invasão aliada avançou de forma constante, libertando o povo da França, literalmente, aldeia por aldeia.
A emoção estava aumentando, e após tantos anos de opressão nazista, os aliados receberam as mais calorosas boas-vindas daqueles que libertaram. Na Grã-Bretanha, as notícias do desembarque triunfante certamente elevaram o moral, mas para Adolf Hitler, ao perceber que a batalha pela Normandia estava perdida, era hora de retaliar. Hitler sempre prometeu ao povo alemão que ele tinha uma arma secreta e, com as notícias dos eventos na França se espalhando rapidamente, ele precisava elevar o moral e reafirmar a posição de força nazista. A arma em questão era a bomba V1, cujo nome vem de uma palavra alemã que significa arma da vingança. E era exatamente isso. A eficácia dessas bombas vinha do fato de serem não tripuladas, basicamente um antecessor do míssil de cruzeiro, que podia ser lançado da Europa continental através do canal para atingir a Grã-Bretanha. Após o lançamento, a tecnologia de piloto automático rastreava com precisão a área-alvo onde deveria detonar, e os danos que as bombas podiam causar eram horríveis. Alimentada por uma combinação de gasolina e ar comprimido, a V1 podia viajar a grande velocidade. Elas emitiam um zumbido muito alto do motor a jato, que pulsava 50 vezes por segundo, e esse zumbido deu às V1 muitos apelidos, incluindo bomba zumbidora e Doodlebug, em referência a um inseto australiano barulhento. O som era assustador o suficiente, mas quando ficava em silêncio era perigoso, pois havia cerca de 15 segundos antes da enorme explosão. No entanto, para Hitler e os desenvolvedores alemães do V1, havia uma grande desvantagem. Não havia como ter certeza se as bombas haviam atingido os alvos designados ou não. Como Londres era alvo implacável, havia uma parede de silêncio, pois nenhum dos ataques devastadores ou números de vítimas eram divulgados pela imprensa, e muito cuidado era tomado para garantir que as notícias do sucesso do V1 não chegassem à Alemanha. Além disso, o espírito indomável dos britânicos, tipificado pelo povo de Londres, tinha sido um grande problema para Hitler durante todo o conflito, principalmente durante o bombardeio. E mais uma vez, o grande público britânico manteve-se firme na sua determinação de ver Hitler derrotado. Balões de barragem extras foram implantados e aviões como o Spitfire foram usados para atacar os V1s no ar, e quase 2.500 deles foram abatidos. Ficou rapidamente evidente que a arma secreta de Hitler não iria garantir a vitória da Alemanha na guerra, e também se mostrou extremamente contraproducente, pois os aliados ficaram mais determinados do que nunca a fazer tudo ao seu alcance para pôr um fim rápido ao reinado de terror nazista. Para os soldados britânicos que lutavam na França, o medo por seus entes queridos em casa os fez se esforçar ainda mais para sair das praias, e tendo tido toda a vantagem de surpreender os alemães, agora era imperativo que consolidassem sua posição. Ironicamente, os generais de Hitler ainda acreditavam que o ataque principal viria por Calais, com a invasão da Normandia sendo uma manobra de diversão, mas os alemães logo perceberam que tinham uma luta pela sobrevivência em suas mãos. O general Bernard Montgomery, que havia sido fundamental no início da guerra, levando as tropas britânicas à vitória na Segunda Batalha de El Alamein, antes de assumir um papel significativo na luta pela Europa, certamente encontrou forte oposição nazista no extremo leste das praias de desembarque do dia D. Suas tropas sofreram muitas perdas, e Montgomery foi forçado a recuar para repensar suas táticas. Reforçar a resistência alemã nesta área era crucial, porque se Caen caísse nas mãos dos aliados, isso deixaria a estrada para Paris totalmente aberta. No entanto, o exército ocupante estava longe de ser forte, apesar do aumento do número de soldados, e parecia estar operando sem apoio coordenado da artilharia, sugerindo uma falha na comunicação, o que foi suficiente para permitir que os aliados continuassem seu avanço. Como mais de 1 milhão de soldados aliados haviam desembarcado na Normandia em meados de julho, Montgomery pôde manter os alemães ocupados lutando no nordeste da França.
o que deu aos americanos a oportunidade de avançar mais para o sul. E quando Cannes foi finalmente libertada em 19 de julho, os aliados estavam realmente em uma posição muito forte. Com um movimento estratégico em pinça, os aliados cercaram os alemães de forma constante, e os nazistas pouco puderam fazer para manter o território francês ocupado. À medida que mais tropas aliadas eram trazidas, os alemães rapidamente ficaram em desvantagem numérica, e a retirada era a única opção viável para Hitler e seus generais. Para piorar a situação de Hitler, a situação na frente oriental estava ficando cada vez mais difícil para os alemães, à medida que a Operação Bagration ganhava força. Bagration era o nome de código da Operação Ofensiva Estratégica Bielorrussa, que tinha como objetivo expulsar todas as forças alemãs da Bielorrússia, no norte da Rússia, para a Polônia, e que começou em 22 de junho e continuou até 19 de agosto. Havia 4 exércitos em campo para realizar essa tarefa, que consistia na primeira frente báltica e nas primeira, segunda e terceira frentes bielorrussas. Essa missão, que mais tarde foi descrita como a derrota mais calamitosa de todas as forças armadas alemãs na Segunda Guerra Mundial, resultou na destruição completa dos 3 principais componentes do grupo de exércitos alemão em ocupação, a saber, o 4º Exército, o 3º Exército Panzer e o 9º Exército. A velocidade com que a operação avançou foi notável, e em 7 de julho, o Exército Vermelho havia marchado para a Lituânia, no sul da Rússia, e conseguiu assegurá-la até o dia 13. Ao final da Operação Bagration, as perdas alemãs foram tão grandes que nem mesmo o recrutamento forçado conseguiu substituir os homens que haviam sido mortos. O eixo perdeu cerca de 20 divisões no total, e 50.000 alemães foram capturados e feitos prisioneiros na cidade de Minsk, que era a última grande base alemã em solo soviético, libertada em 3 de julho. Quando o Exército Vermelho viu a devastação das aldeias, onde um grande número da população havia sido morto ou deportado sob o controle brutal dos nazistas, eles marcharam com os prisioneiros alemães pelo centro de Moscou, antes de invadir a Polônia. As estatísticas de Bagration são impressionantes. O total de baixas alemãs, incluindo mortos, feridos ou capturados, foi estimado em 670.000, com mais de 59.000 veículos destruídos. Os soviéticos, no entanto, pagaram um preço muito alto, com cerca de 60.000 homens mortos, mas os russos estavam, a essa altura, imparáveis, enquanto o Exército Vermelho invadia a Polônia. No entanto, com o Exército Nacional Polonês já lutando contra os alemães na revolta de Varsóvia, eles esperaram em vez de invadir a capital do país. Quando a Alemanha avançou sobre a Polônia, desencadeando o início da guerra em 1939, os nazistas estavam seguros de que os russos não os atacariam devido ao pacto de não agressão que Hitler havia feito com Joseph Stalin. Em troca, Hitler concordou que os russos dividiriam a Polônia com a Alemanha. Então, consequentemente, os cidadãos poloneses estavam ansiosos para assumir o controle de seus próprios assuntos. A revolta de Varsóvia começou em 1º de agosto de 1944, poucos dias antes da chegada do Exército Vermelho, com os poloneses ansiosos para triunfar sobre seus opressores alemães. Infelizmente, eles simplesmente não tinham força suficiente, e os alemães lutaram arduamente para manter sua posição. Quando os soviéticos chegaram,
Eles não se juntaram às linhas de batalha contra os alemães, como era esperado, e literalmente pararam a poucos quilômetros da cidade. A revolta continuou por 63 dias, e a parada repentina do Exército Vermelho é uma questão controversa que os historiadores ainda discutem até hoje. Sugere-se que o avanço soviético da Rússia deixou o Exército Vermelho exausto e sem força para enfrentar os alemães, enquanto outros argumentam que esse não foi o caso. Stalin pode ter ordenado a parada para que a frente interna polonesa fosse derrotada, já que ela sem dúvida se oporia ao regime soviético após a guerra. Os soviéticos alegaram que foi a falta de combustível após a Operação Bagration que os fez parar antes de Varsóvia, mas é improvável que alguém saiba ao certo. Com o fim de setembro, terminou também a revolta, e em 2 de outubro, os poloneses se renderam aos alemães, tendo perdido 18.000 soldados, enquanto entre 120.000 e 200.000 civis poloneses morreram, a maioria deles assassinados pelas tropas alemãs. Após a rendição, os nazistas incendiaram a cidade antiga, deixando apenas ruínas para os russos assumirem o controle quando finalmente chegaram a Varsóvia. Com os poderosos aliados russos avançando pelo leste e as tropas americanas, britânicas e canadenses ganhando força na Europa Ocidental, os generais alemães sabiam que estavam em uma posição muito perigosa. O comportamento de Hitler estava cada vez mais irracional, e seus sintomas da doença de Parkinson pareciam estar aumentando. Os aliados estavam lentamente, mas com segurança, vencendo a guerra, mas não eram apenas seus inimigos que Hitler tinha que temer, porque em 20 de julho de 1944, uma tentativa de assassinato veio de dentro das fileiras de seu exército e, além disso, quase teve sucesso. Há algum tempo, Hitler fazia poucas aparições públicas e, na verdade, estava participando de uma reunião em seu quartel-general Wolfslair, na Prússia Oriental, discutindo a deterioração da situação militar na frente russa, quando uma bomba explodiu, matando 4 oficiais e ferindo gravemente muitos outros. Hitler sobreviveu, sofrendo apenas ferimentos leves. Mas não foi obra de um único alemão descontente. Havia muitos outros envolvidos, embora a principal força motriz fosse o coronel Klaus von Stauffenberg, um dos homens de maior confiança de Hitler, que tinha acesso próximo ao Führer. É interessante notar que havia um movimento de resistência alemão que remonta à ascensão de Hitler ao poder, e vale a pena examinar um pouco mais de perto o histórico de von Stauffenberg para descobrir como esse evento extraordinário ocorreu após o dia D. Von Stauffenberg vinha de uma família católica romana de alto escalão, sendo seu pai uma figura importante na corte alemã e sua mãe uma condessa. Ele era o mais velho de 3 irmãos e começou a estudar literatura, mas acabou se voltando para a carreira militar. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, von Stauffenberg foi nomeado tenente e estudou armas e transporte, mas fez parte da 1ª Divisão Leve Alemã, que invadiu a Polônia em 1939. Von Stauffenberg era um apoiador de Hitler nessa época e considerou ingressar no partido nazista, especialmente porque o Führer havia assinado um pacto com a Igreja Católica. No entanto, como muitos dos tratados de Hitler, não demorou muito para que houvesse graves violações, e a Igreja Católica começou a condenar a ideologia nazista. A repressão à religião começou a se intensificar dentro do regime nazista, mas foram as pessoas de fé judaica que rapidamente se tornaram alvos de Hitler. Foi o tratamento bárbaro dos nazistas aos judeus que primeiro levou von Stauffenberg a questionar sua lealdade a Hitler, especialmente após um evento que ocorreu entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938. Conhecido na história como Kristallnacht, que se traduz literalmente como Noite de Cristal. Esse ataque aos judeus
foi um aviso ao mundo do que estava por vir. Na manhã de 10 de novembro, os nazistas haviam assassinado 91 judeus, deportado cerca de 30.000 deles para campos de concentração e destruído mais de 2.000 sinagogas. O antissemitismo era agora parte inerente da ideologia nazista, alimentado pelo ódio fanático de Hitler pelos judeus, a quem ele culpava pelo declínio econômico da Alemanha desde a derrota na Primeira Guerra Mundial. Von Stauffenberg sabia que isso era errado, e quando a violência se estendeu para incluir qualquer pessoa envolvida com o movimento bolchevique, seus alarmes já estavam soando. Hitler deu ordens por escrito para que qualquer pessoa que demonstrasse qualquer representação ativa da ideologia bolchevique fosse morta imediatamente, e muitos alemães sensatos, incluindo von Stauffenberg, apelaram contra isso. À medida que a guerra avançava, a opinião de von Stauffenberg sobre a conduta e as políticas nazistas deteriorou-se, e ele se convenceu de que Hitler estava corrompendo o Império Alemão ao tirar vidas inocentes. Em 1942, von Stauffenberg sabia em seu coração que Hitler e seus capangas nazistas precisavam ser detidos. Em 1943, pouco depois de ser promovido a tenente-coronel da 10ª Divisão Panzer, o veículo de von Stauffenberg foi bombardeado pelos britânicos durante a campanha da Tunísia, no norte da África. Ele teve a sorte de sobreviver e ficou hospitalizado por 3 meses antes de ser enviado para casa para se recuperar. Os ferimentos de von Stauffenberg eram graves. Ele havia perdido o olho esquerdo, a mão direita e a maioria dos dedos da outra mão, mas estava determinado a continuar como soldado. No entanto, foi durante sua reabilitação que Henning von Treschow, um oficial em serviço, mas conspirador da resistência alemã, se aproximou dele. Ciente das habilidades organizacionais de von Stauffenberg e de sua aversão ao movimento nazista, von Treschow ofereceu-lhe um cargo como oficial de Estado-Maior no quartel-general do exército alemão em Berlim para ajudar, quando necessário, na luta para destituir Hitler do poder. Totalmente ciente de que seus ferimentos significavam que ele nunca seria capaz de assassinar Hitler sem ajuda, von Stauffenberg concordou em aceitar o cargo. Von Treschow estava convencido de que somente a morte de Adolf Hitler acabaria com a tirania nazista, e enquanto os aliados cumpriam sua parte, avançando em direção à Alemanha, a resistência se preparava para cumprir seu dever. O assassinato deve ser tentado a todo custo. O que importa agora não é mais o objetivo prático do golpe, mas provar ao mundo e para os registros da história que os homens do movimento de resistência ousaram dar o passo decisivo. Quando von Stauffenberg se juntou ao movimento, vários planos estavam em andamento para matar Hitler e seus oficiais de mais alto escalão, mas de alguma forma algo sempre parecia dar errado. Eventualmente, von Stauffenberg percebeu que, apesar de seus ferimentos, ele era capaz de se aproximar de Hitler sem levantar suspeitas. Então, se ofereceu para realizar o assassinato. A essa altura, o desembarque do dia D havia sido um grande sucesso para os aliados, e o apoio a von Treschow e a resistência alemã havia aumentado, à medida que planos eram traçados para livrar o mundo de Hitler e dos nazistas de uma vez por todas. Em 11 de julho, von Stauffenberg participou de uma conferência no Berghof, o refúgio rural de Hitler nos Alpes da Baviera, perto de Berchtesgaden, carregando uma bomba em uma pasta. Um colega esperava nervosamente em um carro de fuga que von Stauffenberg completasse o assassinato de Hitler, junto com Heinrich Himmler e Hermann Göring, mas, novamente, isso não aconteceu. Quando von Stauffenberg chegou, percebeu que Himmler e Göring não estavam presentes mente, e após um telefonema para seus co-conspiradores, foi tomada a decisão de abortar a missão, e von Stauffenberg voltou a Berlim para tentar novamente outro dia.
Os conspiradores não perderam tempo em remarcar, e no dia 15, von Stauffenberg estava pronto com sua bomba mais uma vez no quartel-general de Hitler na Prússia Oriental. Mais uma vez, a sorte não sorriu para von Stauffenberg, pois Himmler estava ausente da reunião e outra tentativa de assassinato foi abortada. Reunir os 3 homens em um só lugar ao mesmo tempo estava se mostrando muito complicado, e os nazistas certamente estavam ficando muito desconfiados. Prisões estavam sendo feitas e os conspiradores escolheram o dia 20 de julho, sabendo que a rapidez era vital e que essa seria muito provavelmente sua última oportunidade. Na manhã do dia 20, von Stauffenberg viajou de Berlim para o quartel-general de Hitler, Wolfslehre, na Prússia Oriental, armado com 2 bombas em uma pasta, onde entrou na sala de reuniões como planejado, antes da chegada do Führer. Com a desculpa de que precisava trocar de camisa, ele encontrou uma pequena sala para ativar os detonadores com um alicate pequeno. Sem a mão direita e com apenas 3 dedos na esquerda, essa tarefa complicada estava longe de ser fácil, e quando um guarda bateu à porta para apressá-lo a voltar para abrir a união, ele só tinha conseguido ativar uma das bombas. Não havia nada a fazer. Von Stauffenberg só podia esperar que essa única bomba fosse suficiente. Pouco depois das 12h30, von Stauffenberg colocou a pasta debaixo da mesa à sua frente e, assim que pôde, com Hitler em posição, saiu da sala com a desculpa de uma ligação urgente e esperou pela explosão. Mas um retardatário à reunião ocupou o lugar que von Stauffenberg acabara de deixar e, casualmente, chutou a pasta alguns centímetros para a frente, tirando-a do caminho. Quando a bomba explodiu às 12h42, o infeliz retardatário e outras 3 pessoas foram mortos, mas Hitler, mais uma vez, escapou da morte e foi um dos menos feridos na explosão, graças à proteção que a grande mesa de conferência de carvalho maciço proporcionou. Von Stauffenberg, que observava a explosão, tinha certeza de que ninguém poderia ter sobrevivido à enorme explosão e voltou para Berlim convencido de que Hitler estava morto. Eufórico, von Stauffenberg se reuniu com seus companheiros conspiradores, prontos para assumir o poder na Alemanha. No entanto, às 7 horas daquela noite, a alegria se transformou em desespero quando Hitler fez uma transmissão de rádio afirmando: um pequeno grupo de oficiais ambiciosos, inescrupulosos e, ao mesmo tempo, criminalmente estúpidos, conspirou para me destituir. A agência de notícias alemã acrescentou: o povo alemão deve considerar o fracasso da tentativa contra a vida de Hitler como um sinal de que Hitler completará suas tarefas sob a proteção de um poder divino. O pequeno grupo de que Hitler falava era, na verdade, muito maior do que ele poderia imaginar, e quando enviou as ordens para que von Stauffenberg fosse fuzilado imediatamente, o oficial encarregado da tarefa era ele próprio um co-conspirador, e as ordens não foram cumpridas nem transmitidas. Mas a captura era inevitável, e antes do fim do dia, von Stauffenberg e 3 de seus co-conspiradores foram encontrados. À 1h da manhã de 21 de julho de 1944, iluminado pelos faróis de um caminhão, von Stauffenberg, de 36 anos, proferiu suas últimas palavras, que traduzidas significavam "Vida longa à nossa sagrada Alemanha", antes de ser fuzilado. O irmão de von Stauffenberg, Berthold, juntamente com mais de 200 outros conspiradores, foram julgados por um juiz e condenados à execução.
werden Sie hier nicht unverstehen! 8 dessas sentenças, incluindo a de Berthold, supostamente foram de morte por estrangulamento usando cordas de piano penduradas em ganchos de carne. Essas mortes horríveis foram supostamente filmadas e mostradas a membros seniores das Forças Armadas Alemãs, para desencorajar quaisquer outras tentativas de assassinato, já que Hitler se tornava mais paranoico e perigoso com a perspectiva de a Alemanha perder a guerra, se tornando uma questão de quando e não se. Enquanto a batalha pela Normandia se prolongava ao longo de junho e os russos se aproximavam cada vez mais da Alemanha, no Pacífico os americanos estavam ocupados causando estragos. O alvo eram as Ilhas Marianas, e a primeira delas foi Saipan. Centenas de aviões japoneses foram abatidos, e os submarinos americanos causaram danos significativos ao torpedear porta-aviões japoneses. Os aliados saíram vitoriosos e Saipan caiu em 9 de julho de 1944, seguido pela renúncia do primeiro-ministro japonês Tojo apenas 9 dias depois. Ele tentou ocultar os eventos em Saipan, tentando convencer seu povo de que os japoneses haviam saído vitoriosos, mas quando aí a notícia vazou, Tojo perdeu toda a credibilidade. Os americanos foram implacáveis após sua vitória em Saipan, com uma campanha para tomar as ilhas de Tinian e Guam, o que conseguiram em agosto de 1944. Após a humilhação sofrida nas mãos dos japoneses em Pearl Harbor, os americanos estavam agora prontos para levar a guerra ao território japonês. E à medida que o verão de 1944 avançava, na frente europeia, os americanos também estavam extremamente ocupados, pois a fuga da cabeça de praia ganhou ritmo após a libertação de Cannes. Era hora de os aliados trabalharem em estreita colaboração, e Montgomery esperava que Eisenhower o nomeasse comandante das forças terrestres na Europa. Mas com os generais americanos, Omar Bradley e George S. Patton, sendo fundamentais para a libertação da França, assim como Montgomery, isso provavelmente seria inviável. Havia antagonismo entre os generais americanos e Montgomery desde o avanço dos aliados na Sicília, e Eisenhower sabia muito bem que seus compatriotas nunca aceitariam Monte no comando deles. Além disso, havia agora um número proporcionalmente alto de tropas americanas lutando na Normandia. Então, logicamente, um americano com responsabilidades de liderança geral faria mais sentido. A solução óbvia era Eisenhower assumir ele mesmo o papel, e para apaziguar Montgomery, o primeiro-ministro Winston Churchill o promoveu ao posto de marechal de campo. Para Montgomery, a próxima tarefa tinha o nome de Código Operação Goodwood, lançada em 18 de julho, e seu objetivo era minimizar a resistência alemã à Operação Cobra, que veria a maior parte das forças americanas sair da cabeça de praia e cercar os alemães, criando o Bolsão de Falaise. A cobra deveria ter começado também no dia 18, mas o mau tempo, algo característico do verão de 1944, fez com que fosse adiada para o dia 25. Outra operação, com o codinome Atlantic, recebeu autorização para garantir a Verrières Ridge, um setor significativo de terreno elevado ao sul de Cannes. Tomar essa área não só proporcionaria uma excelente posição defensiva, mas também abriria o caminho para a cidade de Falaise, que estava se mostrando muito difícil de alcançar devido à forte ocupação alemã dessa crista estratégica. Quando a Operação Atlantic não conseguiu atingir seus objetivos, a Operação Spring foi lançada com o general canadense Guy Simonds, encarregado por Montgomery de elaborar um plano de batalha para tomar a cordilheira. E a fase 1 começou em 24 de julho. Os North Nova Scotia Highlanders fizeram o ataque inicial à cidade de Tilly-la-Champagne, nas primeiras horas da manhã.
Simons havia elaborado uma maneira de refletir a luz nas nuvens para melhorar a visibilidade, de modo que os aliados pudessem ver as posições inimigas. Infelizmente, isso também significava que os defensores alemães da cordilheira também podiam ver os canadenses, o que resultou em uma luta dura e acirrada. Na fase 2, os Calgary Highlanders atacaram cidades e outra crista, e embora também tenham enfrentado forte resistência alemã, a área acabou sendo conquistada. Os contra-ataques alemães nas fases 1 e 2 foram rápidos, com tanques Panzer avançando contra o North Nova Scotia e o Calgary Highlanders, forçando os aliados a recuar das áreas recém-conquistadas. O Black Watch então embarcou na terceira fase, tendo como alvo a cidade de St. Martin antes de seguir para tomar a Verrières Ridge. Durante o dia D e as semanas seguintes, o mau tempo favoreceu os aliados, convencendo os generais de Hitler de que a invasão não ocorreria até que as condições melhorassem, mas esse não foi o caso da Operação Spring. Os alemães enviaram sua 9ª Divisão Panzer SS para a área assim que receberam a notícia da Operação Spring. Um adiamento devido ao mau tempo deu ao exército alemão tempo para reforçar a cordilheira, com mais 4 batalhões de homens. Os canadenses sofreram perdas terríveis. Nesta fase, poucos soldados sobreviveram para contar a história, provando que, apesar do sucesso do dia D, a batalha pela França ainda estava longe de ser uma conclusão precipitada. Levaria até o início de agosto para que a área ao redor de Caen fosse finalmente assegurada. No entanto, embora a fuga estivesse ocorrendo lentamente, os aliados estavam fazendo progressos e, em 15 de agosto, a Operação Dragoon foi colocada em ação, enquanto os aliados se preparavam para fazer um desembarque anfíbio entre as cidades de Toulon e Cannes, no sul da França. A Dragoon havia sido inicialmente planejada como Anvil, juntamente com a Operação Overlord, com tropas atacando pelo sul, ao mesmo tempo que os desembarques na Normandia. A cooperação entre americanos e britânicos havia sido crucial, mas nem sempre harmoniosa ao longo de 1944, e a Anvil havia causado uma certa divisão. Winston Churchill estava convencido de que a guerra na Itália precisava ser concluída rapidamente, com pressão mantida até a captura de Roma, mas a decisão de iniciar os planos de invasão da França foi tomada e a Operação Overlord selecionada. Mas, enquanto as praias da Normandia eram o alvo, os americanos também deveriam desembarcar no sul da França, colocando a Operação Anvil em ação. Ambas as missões exigiam navios de desembarque de tanques LSTs, e Churchill pediu ao presidente Roosevelt que transferisse esses veículos cruciais da Operação Anvil para a Operação Overlord, mas os americanos não estavam dispostos a fazê-lo. Essa disputa continuou por algum tempo, até que um ensaio para carregar homens e máquinas nas praias britânicas, como as 5 escolhidas para o desembarque na Normandia, se revelou desastroso. Como sabemos, os americanos que treinavam para a praia de Utah em Slapton Sands, em Devon, foram atacados por barcos alemães de Cherbourg, que atingiram diretamente 5 navios de desembarque e mataram mais de 700 homens. Os navios de desembarque eram impossíveis de substituir tão perto do dia D, e a Operação Anvil foi adiada. Ironicamente, mesmo após o sucesso do dia D, Churchill ainda se opunha à Anvil, argumentando que os recursos seriam melhor utilizados nos países da Europa Oriental,
onde ele achava perigoso que seus aliados russos e Joseph Stalin ganhassem muito poder. É daí que se sugere que veio a mudança de nome da operação, com Churchill sendo coagido a aceitá-la pelos americanos. Afinal, Roma havia caído nas mãos dos aliados no início de junho, então Churchill não tinha mais esse argumento. E após o sucesso da Operação Cobra, que se deveu em grande parte à força americana, o primeiro-ministro britânico não teve escolha a não ser concordar, e a Dragoon estava marcada para começar em 15 de agosto. Contando com cerca de 200 mil soldados americanos, canadenses, franceses livres e britânicos, os desembarques ocorreram em 7 áreas diferentes ao longo da cabeça de praia e foram um grande sucesso. No segundo dia, mais de 94 mil soldados haviam desembarcado, e como muitos soldados alemães haviam sido enviados para lutar no norte da França, a Operação Dragoon encontrou pouca resistência. A invasão foi realizada com rapidez e eficiência, e em apenas 24 horas, avançou 32 quilômetros para o interior. Para a resistência francesa, essa foi uma notícia excepcionalmente boa, e para aqueles que lutavam nas ruas da capital do país, as esperanças de uma rápida libertação de Paris ganharam força. A resistência francesa nasceu quando o regime de Vichy foi instaurado após Hitler invadir a França em 1940 e cresceu de forma constante, tornando-se mais organizada à medida que a ocupação alemã avançava. Governando a França durante a ocupação, entre 1940 e 1944, e presidido pelo Marechal Philippe Pétain, o regime de Vichy era controlado pelos capangas nazistas de Hitler. Para os franceses, isso apenas agravou a situação, e o movimento de resistência cresceu rapidamente. Mesmo assim, era extremamente difícil para a resistência se mobilizar como um, pois havia toques de recolher rigorosos, com censura e propaganda também usadas pelo governo de Vichy para manter o controle dos cidadãos franceses enfurecidos. Além disso, qualquer pessoa suspeita de fazer parte da resistência era tratada com brutalidade. E em 1943 foi criada a Milice, que era o equivalente do governo de Vichy à Gestapo nazista. A milícia foi responsável pela morte de milhares de seus compatriotas franceses durante o reinado de terror de Hitler. Houve punições coletivas e massacres sangrentos, e mesmo em junho de 1944, com a libertação à vista, as mortes continuaram. Em uma vila onde se suspeitava da presença da resistência, uma divisão alemã da SS assassinou todos os 642 habitantes, desde bebês até pessoas com mais de 90 anos. Os homens foram reunidos e mortos com metralhadoras, enquanto as mulheres e crianças foram queimadas até a morte na igreja da vila. Mas quando o dia 6 de junho amanheceu, a resistência francesa podia se orgulhar de ter um exército de cerca de 100 mil homens, prontos, dispostos e mais do que capazes de preparar o caminho e ajudar os aliados na Operação Overlord. As informações militares que eles podiam fornecer eram inestimáveis, e quando se tratava de realizar atos de sabotagem contra as instalações de energia, transporte e comunicações alemãs, eles eram extremamente eficientes. Não surpreendentemente, a resistência queria que Paris fosse libertada o mais rápido possível, e uma revolta começou em 19 de agosto. Embora Eisenhower, como comandante aliado, achasse que era muito cedo para entrar na cidade, ele recebeu um ultimato que o forçou a mudar sua tática. Charles de Gaulle, liderando a França Livre com a 2ª Divisão Blindada, ameaçou enviar seu exército, sozinho se necessário, para ajudar. E quando os russos não intervieram na revolta de Varsóvia, Eisenhower concordou que os aliados o apoiariam.
franceses livres lutaram ferozmente na Batalha por Paris e, em 16 de agosto, a polícia, os trabalhadores do metrô de Paris e os serviços postais entraram em greve. No dia 20, a revolta estava em pleno andamento, com barricadas e trincheiras surgindo por toda parte. Homens, mulheres e crianças ajudavam a transportar materiais em carroças de madeira para a resistência, e um espírito de patriotismo crescia. Após um breve cessar-fogo, ambos os lados tentaram avaliar a situação. Os alemães não tinham números suficientes, enquanto a resistência carecia de armas de guerra, que os nazistas ainda tinham em abundância. Em 22 de agosto, a Batalha por Paris estava de volta em pleno andamento e a resistência conseguiu forçar grande parte do exército alemão de ocupação a recuar. Enfurecido com isso, Hitler exigiu que o máximo de danos fosse causado à cidade, e Dietrich von Choltitz, o homem que comandava o exército alemão em Paris, deu a ordem para o bombardeio do Grand Palais. 2 dias depois, a 2ª Divisão Blindada da França Livre avançou para o centro de Paris, avançando cada vez mais, e o general Pierre Billotte, comandante da 1ª Brigada Blindada Francesa, apelou ao senso de decência de von Choltitz com uma observação simples. Estimo que, de um ponto de vista estritamente militar, a resistência das tropas alemãs encarregadas de defender Paris não pode mais ser eficiente. Para evitar qualquer derramamento de sangue inútil, cabe a você pôr fim a toda resistência imediatamente. Hitler deu ordens repetidas para não se renderem sob nenhuma circunstância, e é citado como tendo dito que a capital francesa não deve cair nas mãos do inimigo, a menos que esteja completamente destruída. Von Choltitz tomou a decisão extremamente difícil e corajosa de desobedecer a essas ordens ameaçadoras e permitiu que Paris fosse retomada intacta pela França Livre. Triunfante, Charles de Gaulle fez um discurso comovente e extremamente patriótico ao povo francês recém-libertado, deixando claro para todo o mundo que nós, que vivemos os melhores momentos da nossa história, não temos outro desejo além de nos mostrarmos até o fim dignos da França. Viva a França! De Gaulle foi nomeado presidente do governo provisório da República Francesa, que assumiu o poder imediatamente. A libertação de Paris foi um evento fundamental na jornada dos aliados para a vitória na Segunda Guerra Mundial, e com o caminho para a Alemanha à sua frente, a corrida para Berlim estava agora em andamento. Os meses de julho, agosto e setembro de 1944 foram cruciais para os aliados. Após a preparação para o dia D e os ataques ousados e corajosos às fortalezas alemãs ao longo da costa da Normandia, a verdadeira enormidade da tarefa que havia sido empreendida ficou totalmente evidente. Após o alívio dos eventos de 6 de junho, os aliados agora tinham que enfrentar uma longa e difícil marcha pela França para chegar à Alemanha. Para Adolf Hitler, apesar dos eventos sugerirem que ele nunca seria capaz de vencer a guerra, a determinação de continuar lutando era tão forte como sempre. Mas a capacidade do Führer de tomar decisões racionais estava se deteriorando, e seus próprios oficiais de alto escalão, incluindo Hermann Göring, Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, estavam tendo sérias dúvidas sobre a capacidade de Hitler de liderá-los por muito mais tempo. Para consolidar sua posição na França, os aliados ainda enfrentariam muitos perigos, e à medida que os russos avançavam para Berlim pelo leste, os aliados ocidentais teriam questões políticas a resolver com seus homólogos soviéticos, pois eles também tinham Berlim firmemente em sua mira. Com o fim da guerra à vista, os desafios para o mundo livre eram tão grandes quanto em 1939, mas finalmente parecia que as esperanças e os sonhos de uma nova era, livre da tirania de Adolf Hitler, estavam prestes a se realizar.